Olá, aqui é a Valéria Guiar. Vamos falar sobre comunicação? Parece que nunca antes na história da humanidade nós tivemos tantos meios de comunicação, tantas formas para facilitar a gente se comunicar com os outros. Né? Tantas redes sociais, tem a internet, satélite, enfim, uma infinidade de meios de comunicação. Só que parece também que nunca as pessoas tiveram com tanta falta de habilidade para se comunicar. Né? Cada um fala o que pensa, ou melhor, as pessoas falam sem pensar. As pessoas colocam tudo aquilo que vem na cabeça e praticamente não tem paciência para ouvir o outro. As pessoas não têm paciência para esperar a resposta da comunicação. E se alguém discordar, se alguém pensar diferente, é bloqueado, é silenciado. Aquela pessoa é chata, a pessoa é isso, é aquilo. As pessoas não estão, a maioria das pessoas, eu não estou generalizando, não é você, não sou eu, ou pode ser em alguns momentos ou não, mas nós precisamos repensar, ou melhor, entender como funciona o processo de comunicação. Porque eu estou convencida que grande parte dos problemas do mundo de hoje tem a ver com problemas de comunicação. Nós estamos na era da comunicação e as pessoas não estão sendo preparadas para se comunicar. Isso não está sendo ensinado com eficácia, com eficiência, sobre como se comunicar melhor. O processo de comunicação, antes dele ser externado, ele começa com a comunicação com o nosso eu interior. A gente tem que parar para pensar se aquilo que a gente vai falar realmente é importante, vai engrandecer o outro, vai contribuir para a nossa intenção, qual é a nossa intenção ao transmitir aquela mensagem, se realmente ela é importante, mas as pessoas estão colocando ali tudo que vem na cabeça. E quando você para entender como funciona o processo de comunicação e você entende que para você se comunicar bem, primeiro você tem que se comunicar bem com você mesmo, internamente, para dominar seus pensamentos, para dominar suas emoções, para ter controle e equilíbrio sobre isso, para só então externar a sua mensagem, tudo muda. Muito do problema de hoje em dia, de falta de empatia, de preconceito, de bullying, tem a ver com o problema de comunicação. E a gente precisa ensinar isso nas escolas, ensinar isso aos nossos filhos, ensinar isso, enfim, em todos os grupos possíveis. Mas enquanto isso não acontece, enquanto não há essa conscientização, eu estou liderando esse movimento. Vamos falar bem. É isso que eu quero ajudar a contribuir, deixar minha contribuição no mundo. Vamos falar bem. E como que se fala bem? Comece pensando. Pense antes de falar. E mais importante também é você entender como funciona o processo da comunicação. Vou explicar para vocês agora o passo a passo de um processo de comunicação para que você, ao conhecer, domine e possa fazer isso de forma muito eficaz. Toda comunicação, para ela ser bem sucedida, para ela acontecer, ela precisa de um emissor. O emissor, no caso, é aquele que se expressa. Ela precisa também de um receptor, que é aquele que vai receber a mensagem. Só que entre o emissor e o receptor, existe ali um sistema de sinais. Que tipo de sinais eu vou utilizar para transmitir a minha mensagem? Eu vou utilizar a palavra escrita, ou eu vou utilizar a palavra falada, ou eu vou utilizar desenhos, os emojis, ou eu vou utilizar música, vou utilizar figuras. Você escolhe qual o sinal, o sistema de sinais que você vai usar. Depois disso, você tem que pensar qual canal que você vai utilizar. Antes disso, para você escolher o sinal que você vai usar, você tem que pensar em quem vai receber. Quem vai receber a mensagem, ela vai compreender bem esse sistema de sinais? Isso é um tipo de linguagem que ele entende. Por exemplo, se a gente estiver se comunicando com uma pessoa portadora de deficiência auditiva, não adianta eu falar, eu preciso usar o texto. Se for uma pessoa com deficiência visual, eu preciso utilizar sons. Né? O braille, enfim, nós precisamos ter cuidado na escolha dos sinais, porque muitas vezes os problemas de comunicação no trabalho, na família, em sociedade, é porque a gente escolhe os sinais errados para falar. Né? Se a gente vai falar com um jovem, tem um jeito específico para falar. Se a gente vai falar de uma forma mais formal, tem um jeito específico para falar. E então escolhemos o sistema de sinais e depois a gente escolhe o canal pelo qual a nossa mensagem vai chegar. É via telefone, é via carta, é via e-mail, é pela voz, eu vou falar ao pé do ouvido, enfim. Você escolhe aquele canal que também tem que ser de acordo com o receptor da mensagem. Importante você entender que para a comunicação acontecer de forma eficaz, ela precisa chegar bem ao receptor e ser decodificada por ele. Se você só fala, mas de uma maneira que o outro nem consegue prestar atenção, de uma maneira que o outro não compreende, seu processo de comunicação não funcionou. Então, a responsabilidade da comunicação é daquele que emite a comunicação, emite a mensagem. Pense nisso.
Se a pessoa não entendeu, ao invés de ficar bravo com ela, pense como eu posso falar melhor para que ela possa entender. A responsabilidade é sempre daquele que emite a mensagem. Um grande problema que nós temos aqui no mundo ocidental é que nós, na escola, na família, na sociedade, nós não somos educados para aprendermos, para dominarmos a comunicação intrapessoal, que é aquela comunicação com o nosso eu interior, que é quando você consegue pensar antes de falar, quando você consegue analisar a emoção que você está sentindo antes de falar. Se eu estou nervoso agora, eu não devo falar agora. Se eu estou agora no momento bom, eu estou animada, é um momento bom para falar. Se eu estiver muito cansada agora, talvez eu não saiba defender bem a minha ideia. Então, quando você consegue ter controle dos seus pensamentos e dos teus sentimentos, tudo indica que você vai ser bem sucedido na tua comunicação. Só que aqui no mundo oriental as pessoas são educadas para meditar, para fazer reflexões, mas aqui no Ocidente isso é muito raro. E nós temos muita dificuldade em fazer isso. Mas isso não significa que nós não possamos mudar. Fica aqui o meu alerta. Vamos começar a ter mais contato, a conhecer melhor como funciona o nosso eu interior, para poder dominar nossos pensamentos, nossos sentimentos e agir e nos comunicarmos com equilíbrio e eficiência e eficácia. Bem, sobre o processo de comunicação, é muito importante a gente perceber também que, além de ter um emissor, um receptor, ter um canal de um meio de comunicação, para a comunicação chegar em um sistema de sinais, é importante também você reconhecer o contexto em que a mensagem é passada. Você precisa levar em conta o outro. O outro está no momento oportuno para receber minha mensagem. Muitas vezes a gente pensa assim, tem WhatsApp, eu vou enviar a mensagem. O outro visualizou e não respondeu, eu já fico bravo. Não, como assim? Não sou eu que determino a hora que o outro vai responder. O outro tem o seu contexto. Isso tem que ser levado em conta. Tem que ser levado em conta o estado emocional que nós estamos. O contexto tem que ser levado em conta. Porque se nós falamos no momento errado, da forma errada, tem tudo para dar errado no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na nossa profissão. É importante pensar antes de falar. Então tenham muito cuidado com isso. Prestem muita atenção em como funciona o processo de comunicação para que você possa se comunicar com eficiência, com eficácia, influenciar as pessoas, seja os seus filhos, influenciar as pessoas que você lidera no trabalho, seus colegas, seus parceiros. Quando você entende como funciona o processo de comunicação, você tem tudo para ser muito bem sucedido. A gente volta a se falar.